E aí galera, meu nome é Rodrigo e você está no canal Descomplicando a Filosofia. Essa daqui ao meu lado é minha prima, Gabriela. Por favor, se presente, Gabi. Oi, eu sou a Gabriela, tenho 11 anos e estou no sexto ano do ensino fundamental. E hoje vamos tentar conversar um pouco sobre filosofia hobbesiana. É isso aí. Vamos lá então, Gabi. Muita atenção, porque esse é um assunto um pouco complicado. Vou começar a explicar quem foi Hobbes. Hobbes foi um filósofo, matemático e teórico político que nasceu na Inglaterra no ano de 1588 e morreu em 1679, também na Inglaterra. A obra mais famosa do Hobbes, ela é chamada de Leviatã. Só que o texto que a gente vai trazer aqui não vai ser o Leviatã. O Leviatã vai ficar para um próximo vídeo. O que a gente vai trazer aqui é um texto chamado Elementos da Filosofia. Que a filosofia, ela não pode ser qualquer tipo de reflexão. E o autor deixa isso bem claro quando ele diz. Portanto, vou citar ele agora. Pois todos os homens são capazes de raciocinar em algum grau e acerca de algumas coisas, mas quando há necessidade de uma longa série de razões, a maior parte dos homens desvia-se do caminho e cai em erro por falta de método, como que por falta de semeadura e plantio, isto é, do aperfeiçoamento de sua razão. Concluindo, Gabi, que a filosofia é a própria razão natural do homem, provida de uma reflexão profunda, mas não se preocupe que um pouquinho mais adiante ele vai desenvolver um raciocínio em cima disso e vai ficar um pouco mais fácil. Mas, Digão, tá muito difícil esse negócio. O que é filosofia? Não é aquele trem que a gente aprende na escola? Pois é, Gabi, também é. Só que a filosofia, ela muda de definição conforme passa um tempo e conforme vai passando os filósofos. Cada filósofo diz à sua maneira o que é a filosofia. Mas então, o que é filosofia pra esse menino aí? Pra gente saber um pouco melhor, pra gente começar aqui a conversar um pouquinho mais, é melhor a gente entender quais tipos de conhecimento não são filosofia, beleza? Hobbes, Gabi, vai começar a dizer que, em primeiro lugar, todo aquele tipo de conhecimento que é sensação e que vem da memória não pode ser filosofia, já que se fosse assim, todos os outros animais poderiam também filosofar. Mas, Digão, eu não entendo. O que é sensação e memória nisso? O que você tá falando? Então, Gabi, é basicamente a sensação que a gente tem mesmo, e a memória é a mesma. Então, vamos lembrar? Tá bom, vai lá. Olfato, visão, paladar, audição e tato. Mas e memória? É essa memória que a gente tem também? Isso mesmo, Gabi. Esses sentidos e essa memória, os animais também têm, né? E Hobbes vai dizer que isso não é filosofia. Um tempo depois, Gabi, ele vai falar que todo aquele conhecimento que nós temos pela experiência também não pode ser filosofia. Ué, mas daí fica difícil, né? Nem tanto, Gabi. Viaja um pouquinho comigo nesse pensamento. Adianta alguma coisa você viver e depois esquecer de tudo que você aprendeu? Não, né, Digão? Parece bobo, não adianta de nada. Pois é, Gabi. Mas bobo é seu nariz. A experiência, ela tá ligada diretamente na memória. E como vimos que a memória não pode ser filosofia, portanto, a experiência também não pode ser filosofia. A expectativa também não. Porque ela tá ligada de certa maneira na memória. Você só acredita que algo pode dar certo porque ela tá ligada a uma memória. Você só acredita porque você lembra que alguma vez aquilo deu certo. E, portanto, ter expectativa de alguma coisa também não pode ser filosofia. Ah, entendi. Esse cara aí não é tão difícil de entender, né? Porque tem cada filósofo que dá até sono. Sim, Gabi, tenho que concordar com você, mas esse filósofo, eu particularmente chamo que ele daqueles tipos de filósofo que está no grupo dos amigáveis. Mas vamos parar de enrolação e voltar para o assunto. O Hobbes, ele vai nos dizer que a filosofia ela é adquirida através da racionalidade. E que quando ele diz raciocinar, na verdade, ele está dizendo computar. Não, Digão, na época dele não existia computador, não vem com palhaçada. Verdade, Gabi, você tem razão. Mas computar para ele naquela época não é esse computador, não tem nada a ver com esse computador que a gente tem hoje. Computar, na verdade, é soma e subtração. São cálculos. A palavra do grego clássico é logixestai, ou também pode ser encontrada em alguns textos como sulogixestai. A palavra computar é a tradução mais próxima desse termo do grego clássico. Agora, vamos entrar um pouquinho mais a fundo no assunto para a gente conseguir entender esse lance de somar e subtrair que esse filósofo está falando.
Tudo o que é visível a gente pode chamar de corpo, certo? Não. Ok, vamos mais devagar um pouquinho então. Tudo que você vê, por exemplo, um objeto ou qualquer coisa que você possa tocar, sentir, pode ser chamado de corpo. Consegui explicar? Acho que sim, Digão. Mas o que isso tem a ver com o assunto? Calma que a gente já chega lá, mas é muito importante que você entenda o que é um corpo no sentido do texto. Você conseguiu pegar essa ideia de corpo? Sim, acho que sim. Certo. Então vamos um pouquinho mais adiante. O Hobbes, no seu texto, ele vai falar que quando você vê algo de longe, aquilo ele vai chamar de corpo, porque você ainda não sabe o que é. É um simples objeto. Só que quando você chegar um pouco mais perto daquele objeto e você perceber que ele está se movendo, que ele está andando sozinho, ele então vai falar que aquele objeto é animado. Uhul! Alegria! Sim, Digão! Mais ou menos, Gabi. Gostei da animação. Mas o sentido do animado aqui no texto é um sentido de alma, que para os gregos clássicos, alma era chamado de ânima. Por isso que vem o termo animado. Ah, tá. Desculpa aí. Voltamos ao texto? Tranquilo, Gabi. Não precisa pedir desculpa, não. Toda dúvida é bem-vinda no campo da filosofia. Onde eu tinha parado mesmo? Você tinha dito que quando a gente vê algo que se mexe é porque tem alma. Ah, era assim, é isso mesmo. E conclui nessa parte do texto dizendo que se você chegar ainda mais perto e notar que aquilo que você está vendo está falando ou tem algumas outras características iguais às nossas de seres racionais, ele então vai chamar de racional. Ah, Digão, tudo isso pra chegar nisso? E eu preciso saber disso pra quê? Pois é, Gabi, tudo isso para chegar nisso. Quando você consegue somar todas essas características num só ser, ou seja, um corpo que seja animado e que seja racional, Hobbes então vai ter a classificação perfeita do que é um homem. Entendeu agora? Ah, verdade, né? Agora entendi. Tudo faz sentido na minha cabeça. Então, Gabi, o que você achou da nossa conversa? Gostou? Sim, o que vamos falar na próxima? Ainda não sei. O que vocês acharam? Deixe nos comentários o que acharam e proponha assuntos ou filósofos para a gente trazer para o próximo vídeo. E não se esqueça de deixar o curtir, isso ajuda muito. Se vocês não forem inscritos, se inscrevam porque esse vídeo deu muito trabalho para ser feito. Então nos ajudem deixando o curtir e se inscrevendo aqui embaixo. Balança o sininho para saberem de mais conversas como essas quando a gente lançar. Beijos, até mais! Abraço!